Estamos explorando o livro de Atos, que foi escrito por um homem chamado Lucas, como uma continuação do Evangelho de Lucas. Atos começou com Jesus dizendo aos seus seguidores para espalharem as boas novas do seu reino. E eles começariam em Jerusalém, e depois seguiriam para as regiões vizinhas, e de lá até os confins da terra. Agora, em Jerusalém, a sua mensagem foi recebida por muitos e contestada por muitos, principalmente pelos líderes do templo. Eles se escandalizaram com essa nova alegação de que toda a história de Israel tinha sido cumprida por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus. Um desses líderes era um homem chamado Saulo de Tarso, que trabalhava sem cessar para acabar com o movimento, até que ele conheceu o próprio Jesus ressuscitado. E esse encontro transformou Saulo de inimigo de Jesus para o mensageiro do seu reino. E assim, durante anos, ele viajou pelo Império Romano usando o seu nome romano, Paulo, iniciando comunidades de Jesus por todo lado. E um dos maiores desejos de Paulo era que todas essas comunidades diversas se tornassem num povo unificado, independentemente das suas diferenças, judeu ou não judeu, homem ou mulher, escravo ou livre. Jesus estava criando uma família unificada de iguais, que viviam juntos sob seu governo. Isso nos leva à seção final de Atos. Voltando para Jerusalém, onde o movimento teve início, os seguidores de Jesus, que eram judeus, estavam passando por um período de seca e falta de alimentos. E Paulo tinha uma paixão tão grande pela unidade da igreja que começou um grande projeto de captação de recursos entre as diversas igrejas que tinha iniciado. Eles juntariam o dinheiro que tinham para que Paulo e um grupo de representantes pudessem levar esse presente, essa ajuda para Jerusalém. Mas Jerusalém já não era um lugar seguro para Paulo. Os líderes judeus de lá o detestam tanto que o querem morto. E Paulo sabia que estava entrando em uma armadilha. Todos os seus amigos imploraram para ele não ir, mas ninguém pôde detê-lo. Sim, porque Paulo arriscaria sua vida para levar esse presente? Ele não podia ter enviado outra pessoa? Bem, para Paulo isso era algo pessoal. Jerusalém era o lugar em que ele costumava participar do assassinato dos seguidores de Jesus, mas agora ele os serve. Lá também era o lugar em que o próprio Jesus tinha sido executado. E assim para Paulo seria uma honra sofrer ali, tal como o seu rei tinha sofrido. Paulo vai a Jerusalém e, como esperado, ele é encontrado pelos seus inimigos. Uma multidão se forma e eles tentam matá-lo. Porém, os soldados romanos salvam sua vida, levando-o sob custódia. Os líderes judeus acusavam Paulo de iniciar uma revolta contra Roma, mas não conseguiam provar isso. E os romanos não sabiam o que fazer com ele. Sim, eles podiam ver que Paulo não era um criminoso, mas sua afirmação de que um judeu crucificado é o rei ressuscitado do mundo continuava colocando Paulo em apuros. E assim Paulo é transferido de um tribunal para o outro até exigir que o seu caso fosse julgado perante o tribunal de César em Roma. E assim, felizes da vida, eles o enviam para lá. Agora, ao longo desta sessão de Atos, Lucas, o escritor da história, retratou as provações e prisões de Paulo, de modo que se assemelhem às histórias anteriores das provações e prisões de Jesus. Lucas está apontando um fato importante. Quando o povo de Jesus segue seu caminho, suas histórias passam a se parecer com a história dele, que é linda, mas também tem um custo. No caminho para Roma, o navio que transportava Paulo foi atingido por uma tempestade violenta e todo mundo entrou em pânico. Menos Paulo. Ele está sob o convés, oferecendo uma refeição, assim como Jesus fez na noite anterior ao julgamento. Paulo abençoa e depois parte o pão, assegurando que Deus está com eles em meio àquela tempestade. No dia seguinte, o navio bate contra as rochas e se parte, mas todo mundo chega em segurança em terra firme. O que é incrível, mas Paulo não se livrou dos problemas. Ele é levado para Roma e colocado em prisão domiciliar. Mas isso nem foi tão ruim. Em sua casa, ele pôde hospedar grupos de judeus e não judeus e compartilhar com eles as boas novas sobre Jesus, o rei ressuscitado. E isso é uma atitude ousada, especialmente em Roma, o centro do poder onde César governa o mundo como rei. Sim, você tem o reino alternativo de Jesus de cabeça para baixo, agora crescendo no coração do império mais poderoso do mundo, através do sofrimento de um prisioneiro. E com esse contraste entre reinos, Lucas termina sua história. Essa é uma ótima imagem, mas a história deveria falar sobre a mensagem se espalhando pelos confins da terra. Então ela não deveria continuar? Claro. Lucas deixou a história em aberto de propósito, para que seus leitores saibam que a história não acabou e que podem participar do reino de Jesus que até hoje ainda está se espalhando.